Então, imagina a seguinte cena. Uma pessoa está lá na mesa de cirurgia, Certo. recebendo uma transfusão vital ou talvez fazendo uma sessão de hemodiálise. O sangue limpinho, estéril, descendo por aquele tubo de plástico transparente. Tudo parece sob controle, né? Uhum. Mas no exato milissegundo em que o plasma sanguíneo encosta na superfície desse plástico, um exército microscópico simplesmente entra em pânico. Um pânico absoluto. Exato. Uma força de defesa, tipo cega e brutal, confunde aquele material sintético que está ali para salvar a vida da pessoa com uma ameaça letal. E aí detona uma cascata inflamatória que pode colocar tudo a perder. É um cenário bem tenso. Muito. Então, bem-vindas e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu tô super empolgada porque a nossa missão hoje é desconstruir aquela imagem pacífica que a gente geralmente tem da imunologia. Esqueçam a ideia de um escudo de energia limpo, silencioso. Com certeza. Aquela coisa meio ficção científica não rola aqui. Não mesmo. Hoje a gente vai explorar por que o nosso próprio sangue abriga um sistema com um potencial de destruição tão vasto que ele, literalmente, odeia a medicina moderna. Esse é um excelente ponto de partida, sabe? Porque, frequentemente, quando a gente pensa em imunidade, a mente vai direto para os anticorpos. É a primeira coisa que vem à cabeça. Pois é, mas essa é uma visão muito higienizada, muito passiva do que realmente acontece nas nossas veias. O material que a gente está analisando hoje, que é um documento técnico focado em imunologia, chamado 05-complemento.pdf, Que é denso, diga-se de passagem, cheio de diagrama de reação química, uns termos médicos bem difíceis. muito denso. Mas ele foca na verdadeira força tática do nosso plasma, que é o sistema complemento. Certo, então vamos desempacotar isso. Porque a complexidade desse mecanismo é, de cair o queixo mesmo. É impressionante. Para quem já acompanha o básico de biologia celular, a gente sabe o que são anticorpos tipo IgG ou IgM. Mas lendo sobre a mecânica de hoje nas nossas fontes, me veio uma perspectiva um pouco mais incisiva. Conta mais. Pensa assim, se os milhões de anticorpos que patrulham o nosso sangue são, digamos, os radares ou as miras a laser que só iluminam e marcam o alvo, O certo. o sistema complemento é a verdadeira artilharia pesada. Tipo, o anticorpo aponta o laser, mas quem dispara o míssil de cruzeiro e oblitera a célula invasora é o complemento. Faz sentido. Olha, o que é fascinante aqui é que essa sua analogia balística é mecanicamente muito precisa. Sério? Uhum. O sistema complemento ele é basicamente um conjunto de umas 30 proteínas diferentes. A grande maioria delas é fabricado no fígado. 30 proteínas. Tá. E elas ficam soltas no sangue? É. Elas são liberadas na corrente sanguínea como precursores inativos, o que a gente chama na bioquímica de zimogênios. Ah, entendi. Ficam tipo dormindo. Exatamente. Elas ficam ali flutuando inofensivamente no plasma ou então ficam ancoradas nas membranas das células num estado de dormência total. E de onde vem esse nome complemento? Então, o nome surgiu historicamente porque os cientistas perceberam que os anticorpos sozinhos muitas vezes não conseguiam matar certas bactérias. Eles precisavam de uma ajudinha. Isso. Eles precisavam de algo a mais, um fator no plasma que complementasse a ação deles. E aí ficou o nome. E eles seguram as pontas até o corpo produzir mais anticorpos, além de dar um gás nos linfócitos T. Nossa, o que me chama a atenção é como esse gatilho funciona fisicamente. Porque lendo os diagramas da fonte não é tipo uma comunicação por Wi-Fi biológico. Não, de jeito nenhum. É físico. Tem uma alteração geométrica literal, não é isso? Porque quando um anticorpo intercepta um antígeno, tipo uma proteína, na superfície de um patógeno, Uhum. ele não só gruda lá e pronto. A base do anticorpo, que o texto chama de região FC, ela sofre uma mudança conformacional. Uma contorção, basicamente. Ele se contorce, muda de forma e expõe um local de ancoragem microscópico que antes estava escondidinho. É como se abrisse uma pista de pouso perfeitamente desenhada. E essa pista de pouso é para a primeira proteína do sistema complemento se encaixar. Geralmente é C1Q. Exato, C1Q. E o acoplamento físico é a chave de tudo, né? É assim, a proteína C1Q é uma molécula enorme. Se você olhar no microscópio eletrônico, a estrutura dela parece quase um buquê de tulipas. Um buquê de tulipas mortal. É bem por aí. Quando as cabeças dessas tulipas detectam aquela alteração geométrica no anticorpo, elas se ligam com muita firmeza.
Esse é o momento zero. A partir daí, o sistema deixa de ser passivo e a dormência acaba. E aqui, acho que a gente precisa corrigir uma ideia que é muito comum. Porque geralmente o pessoal descreve o que acontece em seguida como um efeito dominó. Assim, o clássico efeito dominó. É, que uma primeira proteína é ativada, que aí ativa uma segunda, que ativa uma terceira. Mas analisando as taxas de reação na nossa fonte, usar a metáfora do dominó parece um erro de escala meio grotesco, É uma simplificação que não faz jus à realidade. né? Porque um dominó derruba só um outro dominó. A escala é 1 para 1. Precisamente. Se a gente conectar isso ao cenário geral da cinética de enzimas, não estamos falando de um para um. A gente está falando de uma cascata de amplificação. Uhum. É algo muito mais próximo de um esquema de pirâmide biológico ou, para manter a sua analogia militar, uma reação em cadeia de fissão nuclear. Nossa, é um crescimento exponencial, então. Sem dúvida, quando aquele complexo C1 é ativado, ele age como uma enzima. Ele não vai ativar só uma molécula da próxima proteína da fila, a C4. Ele vai ativar várias. Ele vai clivar, ou seja, quebrar e ativar dezenas, centenas de moléculas C4 em frações de segundo. E cada uma dessas C4 ativadas vai se unir a outras proteínas para clivar milhares de moléculas C3. Meu Deus! Então, olha só, a gente começa com um único anticorpo identificando uma única bactéria, e num piscar de olhos, milhões de proteínas do complemento estão chovendo sobre a superfície desse invasor. Em uma chuva de artilharia. Uma amplificação massiva que garante uma resposta esmagadora antes que a bactéria tenha chance de se multiplicar. Sabe, essa escala de amplificação explica perfeitamente o paradoxo que eu mencionei logo no começo do nosso papo. O lance do plástico. Isso. Esse é um dos detalhes mais contraintuitivos que eu encontrei na nossa investigação de hoje. O sistema complemento é programado para detonar essa explosão nuclear de proteínas em contato com superfícies não próprias. Qualquer coisa estranha. Ele patrulha constantemente o nosso endotélio vascular, que é o revestimento interno das nossas veias e artérias. Se ele não reconhece a textura bioquímica exata do nosso endotélio, ele ataca. Cegamente. E o que nos leva ao choque frontal com a medicina moderna? O texto fala de cirurgias cardíacas, válvulas artificiais, aquelas bolsas plásticas de sangue e os filtros das máquinas de hemodiálise. Por que um sistema de defesa atacaria uma bolsa de plástico? Pois é, se a gente for olhar para o cenário geral, é um choque de eras, de fato. A biologia de milhões de anos colidindo com a tecnologia do século XXI. Uhum. O nosso sistema imune, por mais sofisticado que seja, ele é completamente cego para a intenção médica. Ele não tem um conceito cognitivo do que é terapêutico. Ele não faz ideia de que o plástico esterilizado está ali para manter a pessoa viva. Exato. O plástico não tem as proteínas reguladoras que o nosso endotélio vascular tem para acalmar o sistema complemento. Ah, o nosso endotélio emite um sinal de calma. Sim. Mas a textura polimérica, nua e crua, de um tubo de silicone ou de uma bolsa de poliuretano é interpretada pelo complemento como uma violação gravíssima de fronteira. É uma defesa puramente tátil, então. Ele toca no plástico e surta? Perfeito. Ele toca, não encontra os sinais de que aquilo é tecido humano e dispara a cascata de amplificação inflamatória no sangue, mesmo na ausência absoluta de qualquer patógeno biológico. É um desafio clínico enorme até os dias de hoje. Fico imaginando os engenheiros biomédicos tentando criar plásticos que, mintam para as nossas proteínas, né? Tentando imitar a textura do nosso endotélio. É exatamente o que eles tentam fazer. Design de biomateriais é isso. Fascinante. Mas olha, essa regra implacável de atacar tudo que não seja o nosso próprio endotélio cria um ponto cego meio óbvio na natureza. Como assim? Pensa comigo. Se o sistema reage à textura da superfície, o que impede uma bactéria de simplesmente esconder essa superfície original e colocar um disfarce? Essa é a definição clássica de uma corrida armamentista evolutiva. Se o hospedeiro cria um radar mais sensível, o patógeno vai lá e desenvolve uma tecnologia furtiva. E nas nossas fontes, o equivalente biológico da tecnologia furtiva, a capa de invisibilidade, são as cápsulas de polissacarídeos. Exatamente. As cápsulas. O texto descreve como várias bactérias perigosas aprenderam a secretar uma camada espessa de açúcares complexos ao redor delas mesmas.
Para quem está ouvindo tentar visualizar a mecânica, é como se a bactéria se revestisse de teflon. Uma panela antiaderente biológica. Isso, essa cápsula esconde os antígenos, as proteínas da parede celular que os nossos anticorpos normalmente reconheceriam. E além de esconder, ela é fisicamente escorregadia. Os nossos macrófagos, as células que comem os invasores, tentam agarrar a bactéria para fagocitar, mas a superfície de polissacarídeo não dá aderência. Não tem atrito bioquímico. A bactéria simplesmente escorrega e continua a infecção. É muito astuto. E é aí que entram as diferentes vias, né? Sim, é exatamente para contornar essa capa de invisibilidade escorregadia que o grupo humano revela que o sistema complemento não é um mecanismo de via única. A evolução deu para a gente 3 vias de ativação distintas. Quais são elas? A via clássica, a via alternativa e a via da lectina. Todas convergem para o mesmo objetivo destrutivo, mas cada uma usa um sensor diferente para detectar a ameaça. Então vamos diferenciar o como dessas 3 vias. Porque a inteligência de design aqui é notável. A via alternativa, por exemplo, me parece uma abordagem de pura força bruta, uma patrulha tátil constante. A via alternativa opera através de um mecanismo fascinante chamado de tick-over, ou ativação espontânea. Faz parte da nossa imunidade inata. Como funciona esse tick-over? A principal proteína do sistema, a C3, ela é ligeiramente instável. No ambiente aquoso do nosso plasma, uma pequena fração das moléculas de C3 sofre hidrólise espontânea o tempo todo. Ou seja, elas se quebram e se ativam sozinhas, aleatoriamente. Exatamente. É um radar que está sempre ligado, emitindo um pulso constante. Essa C3 ativada aleatoriamente tenta grudar na primeira superfície que encontrar. E se for uma célula nossa? Se ela grudar numa célula humana, as nossas proteínas reguladoras desativam ela imediatamente. Ah, ufa! Mas, se ela cair sobre a cápsula de polissacarídeo de uma bactéria furtiva, A bactéria do Teflon. isso, ela se fixa firmemente porque a bactéria não tem os nossos códigos de desativação. A partir daí, outras proteínas exclusivas dessa via, que o texto nomeia com letras Fatores B, D e P, né? A properdina. isso, B, D e aproperdina. Elas estabilizam essa ligação e detonam a cascata amplificada bem em cima do disfarce da bactéria, ignorando a necessidade de anticorpos. Uau! É um ataque baseado puramente em tentativa e erro geométrico. Mas e a via da lectina? Ela parece muito mais inteligente, não é aleatória. Não, a da lectina é bem específica. O corpo produz proteínas especializadas chamadas lectinas ligadoras de Mannose, ou MBL. Elas funcionam como scanners de açúcar, né? Exato. O que é genial aqui é que os padrões de distribuição dos açúcares na superfície da célula humana são muito diferentes dos padrões bacterianos. A MBL patrulha o sangue procurando por espaçamentos específicos de Mannose que só existem nas paredes celulares de micróbios. É um reconhecimento de padrão inato. Perfeito. Quando ela encontra essa exata assinatura geométrica alienígena, ela se liga e dispara a cascata do complemento. Ela permite uma resposta letal imediata na primeira vez que o corpo encontra o invasor. Não precisa esperar semanas para o corpo fabricar anticorpos. Mas, peraí, eu preciso levantar uma observação aqui sobre a terceira via, porque a nomenclatura traz um paradoxo histórico que é muito fantástico para a gente deixar passar em branco. Ah, eu imagino do que você está falando. Né? Nós temos essas 3 vias, a clássica, a alternativa e a da lectina. Intuitivamente, a palavra clássica remete a algo primordial, modelo original de fábrica ou mais antigo. Sim, é a suposição natural de qualquer pessoa. No entanto, a biologia evolutiva mostra o exato oposto. A via clássica, que depende dos anticorpos IgM e IgG para engatilhar o sistema complemento, ela é, em termos evolutivos, a mais recente. É a tecnologia de ponta. É a mais moderna. E as vias alternativa e da lectina, que dependem da química tátil e dos scanners de açúcar sem precisar de anticorpos, estão presentes em organismos muito mais primitivos. Elas são os verdadeiros sistemas operacionais originais da imunidade inata. É uma ironia, né? Demais. Os cientistas basicamente deram o nome de clássica para a versão mais moderna do sistema, enquanto chamaram a defesa ancestral e fundamental de alternativa. É uma daquelas anomalias divertidas da história da ciência. A via clássica foi batizada assim puramente por um viés de descoberta. No início do século XX, o pessoal estava obcecado com anticorpos. Faz sentido. Então a interação do complemento com os anticorpos foi o primeiro mecanismo a ser observado in vitro.
Eles assumiram que aquilo era o padrão ouro. Só muito tempo depois é que a gente entendeu que as vias alternativas eram um alicerce fundamental. Elas protegeram a gente por éons antes dos anticorpos sequer existirem. É como se a gente tivesse descoberto o smartphone antes do telégrafo e aí os livros de história chamassem o smartphone de comunicador clássico. Excelente analogia, é bem isso. Absolutamente sensacional, mas assim, não importa qual radar dispara o alarme, seja a falha tátil da alternativa, o scanner de açúcar da lectina ou a precisão guiada por anticorpos da clássica. A mecânica de todas elas converge para o mesmo grande finale aterrador e eficiente. Um grande final é que se desdobra em 3 frentes táticas simultâneas. E para entender os resultados disso, a gente precisa falar sobre a nomenclatura dessas proteínas e os estilhaços dessa explosão química. E a sopa de letrinhas. Porque cada proteína ativada, que vai de C1 a C9, ela sofre uma quebra, certo? Certo. Durante aquela reação em cadeia massiva, as proteínas não só mudam de forma, elas são literalmente clivadas, cortadas ao meio. E aí, a convenção para quem gosta de detalhe técnico é a seguinte: o fragmento menor que se solta ganha um A minúsculo, tipo C4A, C5A. E o fragmento maior, que fica preso à superfície do alvo, ganha a letra B, tipo C4B, exato. Essa fragmentação permite ao sistema atacar em múltiplas frentes. E então, o que tudo isso significa na prática? Aqui eu preciso fazer um questionamento, porque, pensando na física do problema, algo me soa perigoso. Pode falar? Se a gente está lidando com uma amplificação colossal, onde uma enzima corta milhares de proteínas, isso significa que teremos milhões desses minúsculos fragmentos, ao lixo biológico da reação, lançados no sangue de uma vez. Uhum. Se o sangue enche de restos de proteínas flutuando sem rumo, isso não causaria um caos sistêmico, um choque anafilático, como a gente não entra em colapso? Essa é uma observação muito aguda. E a resposta é que esses fragmentos menores, especialmente o C3A e o C5A, não são lixo inútil de forma alguma. Não? Eles são conhecidos formalmente como anafilatoxinas. Eles são recrutadores de células inflamatórias, sinalizadores químicos de altíssima potência. Ah, então eles têm uma função. Uma função vital. O papel deles não é atacar a bactéria diretamente, mas alterar o ambiente ao redor. Eles causam vasodilatação imediata, aumentando a permeabilidade dos vasos para o plasma inundar o tecido infectado. Entendi. E atuam como quimiotáticos. Eles criam uma trilha química irresistível que atrai macrófagos e neutrófilos direto para o epicentro da batalha. Como se fossem sinais de odores luminosos ou aquela fumaça vermelha indicando onde a infantaria deve desembarcar. Perfeito. E para evitar que esses sinalizadores causem um choque anafilático no corpo todo, como você perguntou, o corpo limpa eles muito rápido. Eles têm uma meia-vida curtíssima. Enzimas no plasma inativam as anafilatoxinas quase na mesma hora, garantindo que o alerta seja só local. Uau! Então essa é a primeira frente de ataque. Recrutar a infantaria usando as anafilatoxinas. A segunda frente tática usa os fragmentos grandes, os B, que ficaram ancorados na bactéria. E isso nos leva à opsonização. Sim, a opsonização, que é um dos mecanismos mais cruciais que a gente está debatendo hoje. Lembra daquela bactéria com a cápsula escorregadia de polissacarídeo? A capa de Teflon que o macrófago não conseguia agarrar? Lembro, a panela antiaderente. A opsonização resolve esse problema de aderência. Sabe como eu gosto de visualizar isso? Como? É como se o sistema complemento estivesse colocando um tempero, um molho especial na superfície dessa bactéria teimosa. Ou, para usar uma imagem mecânica, é como cobrir aquela bola de boliche revestida de Teflon com pedaços de velcro. Velcro é uma ótima imagem. Os pedaços de velcro são as proteínas C3b no caso. A bactéria continua com a capa impenetrável dela. Mas agora ela está inteiramente recoberta por esse velcro adesivo. Quando o macrófago chega no local, atraído pelos sinalizadores, ele não precisa mais tentar agarrar a cápsula escorregadia. Ele só precisa grudar no velcro. Exato! Os macrófagos têm receptores específicos na membrana deles, desenhados para se encaixar perfeitamente nas moléculas C3b. O velcro do macrófago se prende ao velcro do complemento na bactéria, e aí ele engole o invasor. A mecânica do velcro ilustra o conceito de forma impecável. E o curioso é que o fagócito muitas vezes
nem reconhece a identidade da bactéria que ele está engolindo. Ele só vê o tempero. Só vê o tempero. Ele confia cegamente no julgamento do sistema complemento. Se a molécula tem C3b grudada, a ordem é fagocitar. É uma terceirização da identificação do alvo. Um trabalho de equipe aterroradoramente eficiente. O complemento neutraliza o disfarce e o macrófago atua como equipe de remoção de resíduos. Exatamente. Mas, e se a bactéria não for engolida? E se ela for resistente ou simplesmente grande demais? É aí que o diagrama final da nossa fonte entra com a terceira e última tática, a lise. A lise celular. É aí que o sistema complemento abandona qualquer sutileza e vai para a pura força bruta destrutiva estrutural através do complexo de ataque à membrana, ou MAC. MAC, de Membrane Attack Complex. Isso. Até o estágio C5 da cascata, as proteínas estavam só quebrando, sinalizando e opsonizando. Mas quando a enzima final corta a proteína C5 e gera o fragmento C5b, o jogo muda de enzimático para físico. Elas viram um material de construção, né? Sim. O C5b recruta rapidamente as proteínas C6, C7 e C8, que conseguem penetrar na camada lipídica do patógeno. Elas funcionam como a âncora de fundação. E uma vez que essa fundação está fincada na membrana da bactéria, o sistema chama a proteína C9. E o comportamento das C9 é muito bizarro, porque elas não são enzimas. Elas entram em contato com a fundação e sofrem uma alteração de forma extrema. Elas começam a polimerizar. Elas se alinham lado a lado, ligando-se umas às outras, e afundam profundamente na membrana da bactéria, formando um tubo cilíndrico oco. É literalmente um buraco. Um poro gigantesco. O sistema complemento atua como um perfurador de poços microscópicos, criando canais diretamente através da parede de proteção do invasor. E na escala celular, um furo não significa que a bactéria vai sangrar até a morte. A física envolvida é o choque osmótico, né? Correto. A física explica isso muito bem. Porque a concentração de sais dentro da bactéria é muito maior do que no plasma ao redor. E a natureza detesta um gradiente de concentração. Com aquele poro aberto pelo complexo MAC, a água e os íons do nosso próprio sangue começam a jorrar descontroladamente para dentro da célula bacteriana para tentar igualar a pressão. E a bactéria incha. Incha rapidamente, além do limite elástico da membrana e, no fim, explode de dentro para fora. É um colapso estrutural irreversível provocado pela pressão da água. Explodir a membrana usando a água do nosso sangue como arma letal. Meu Deus! Bom, para fazer um resumo ágil para o pessoal que está acompanhando a gente. Vamos lá. Hoje a gente falou de um exército de 30 proteínas nascidas no fígado, que formam essas cascatas exponenciais de defesa, ativadas por anticorpos ou por contato direto com superfícies não naturais, tipo plástico, e que combinam em 3 coisas: inflamar para recrutar a cavalaria, temperar ou opsonizar os inimigos para o macrófago comer, ou explodir tudo por lise. Um resumo cirúrgico. E é uma obra-prima da complexidade termodinâmica e evolutiva, sem dúvida. Com certeza. Mas isso levanta uma questão importante, sabe? Uma reflexão final para quem observa a engenharia da vida baseada no que a gente discutiu hoje. Qual é a provocação que a gente deixa sobre a mesa? A gente viu que o sistema é cego. Ele reage de forma impiedosa ao tocar superfícies estranhas. E que as proteínas da via alternativa estão lá, no tick-over, se ativando e grudando em tudo aleatoriamente o tempo todo, com o poder de detonar essas explosões celulares terríveis. Então, a grande pergunta que fica para quem está ouvindo refletir é: quais seriam exatamente os sinais bioquímicos mágicos que o nosso endotélio vascular possui para conseguir desligar continuamente essas 30 proteínas letais? É verdade. O que impede que o nosso próprio sangue destrua os nossos vasos sanguíneos a cada segundo do dia? O equilíbrio ininterrupto entre autodestruição total e sobrevivência reside inteiramente nesse mecanismo oculto de desarmamento. Nossa, e essa dualidade entre o caos microscópico constante e o controle magistral que nos mantém inteiros é o tipo de coisa para deixar a mente fervilhando por um bom tempo. O fato de que a gente não está se auto-explodindo agora mesmo é um pequeno milagre fisiológico. Um milagre invisível acontecendo agora.
Pois é. E com essa reflexão monumental, a gente encerra a nossa exploração de hoje. Agradeço imensamente a companhia de quem acompanhou esse mergulho profundo pelas cascatas do sistema complemento. Continuem questionando as certezas, alimentem a curiosidade e até a próxima investigação.